Band Cidade, segunda edição, que começa agora com um resumo das notícias aqui da região metropolitana do Vale do Paraíba. É informação, interação e prestação de serviço aqui no BC. Manda para cá sua mensagem no 997 16 80 21, que daqui a pouquinho a gente mostra quem interagiu com a gente nesse comecinho de noite. Agora para você, imagens ao vivo de São José dos Campos, direto da torre do Colinas Shopping, sede do Grupo Band Vale. 18 graus agora na maior cidade da nossa região. Eu te faço companhia pela próxima meia hora. Band Cidade está só começando. E o mercado imobiliário segue aquecido aqui em São José dos Campos. O setor registrou um aumento de quase 20% no primeiro semestre deste ano, faturamento de mais de 4 bilhões de reais. E essa boa fase se reflete também em novos empreendimentos e também em oportunidades de emprego. Só que o grande desafio para esse mercado é a necessidade de qualificação profissional. Com mais de 5.700 unidades residenciais mapeadas nos últimos 6 meses, o mercado imobiliário de São José dos Campos movimentou mais de 4 bilhões de reais em valor geral de vendas, crescimento de 17% em relação ao mesmo período do ano passado. Para este diretor comercial que atua em negócios imobiliários, a cidade possui todas as características que o setor precisa para crescer. A gente tem uma localização estratégica maravilhosa e grandes empresas, somos polo educacional, somos polo na saúde, polo industrial, referência nacional. Então, assim, cada vez mais as pessoas estão olhando para São José dos Campos com outros olhares. Então, automaticamente, a construção civil ela vai trazer números, vai trazer novos lançamentos para suprir essa demanda, né? Na região central de São José dos Campos, por exemplo, um novo prédio residencial está sendo projetado. O local fica em uma das ruas mais movimentadas da cidade, a Humaitá. O nosso empreendimento ele veio para suprir essa demanda, que é a busca por imóveis de locação por temporada, que é aquele curto período, né? Já pensando principalmente aqui na região central, onde a gente tem muitos colégios, muitas instituições de ensino, você tem muitos centros médicos na região, você tem facilidade de deslocamento por ser região central. E com este crescimento no setor imobiliário, a cidade de São José dos Campos abre oportunidades também de trabalho, principalmente para os corretores de imóveis, que precisam se qualificar para atender a demanda. Ricardo é um deles que já está no mercado. Tem que se preparar mais porque o cliente está cada vez mais exigente no mercado imobiliário. De oferecer a melhor opção para ele, porque ele também está preparado quando ele vem conversar com a gente. Mesmo com uma oferta maior, os imóveis continuam se valorizando. Reflexo do aumento na procura em São José dos Campos. Para a Associação das Construtoras do Vale do Paraíba, a Convap, o setor está com força, porém ainda encontra dificuldades na mão de obra para a construção civil. Nos preocupa os próximos meses, principalmente velocidade de venda, e ela vem em cima de juros muito altos. E a nossa outra preocupação que a gente colocou várias vezes é mão de obra para construir isso tudo, porque nós temos hoje um grande problema com mão de obra. Por isso que a gente está procurando qualificar, já que nós estamos tendo muita dificuldade em conseguir mão de obra qualificada. Seguimos com o giro da reportagem aqui no Band Cidade, segunda edição de hoje. Descer para o litoral norte porque Caraguatatuba confirmou hoje a primeira morte por dengue na cidade. A vítima é uma idosa de 78 anos, moradora do bairro Tinga. Na nossa região já são 16 mortes desde o começo do ano. Mais de 9 mil casos confirmados até agora. Quem tem mais informações sobre o avanço da dengue no Vale do Paraíba e também na região do litoral norte é o nosso repórter Matheus Agostinho. Boa noite, Matheus, para você. O que chama a atenção é que esses casos são registrados num momento em que faz um pouco calor aqui na região, que a gente tem uma incidência muito pouca de chuva também, né? Conta pra gente os detalhes. Boa noite para você novamente. Oi, Lucas, boa noite para você e para todos que nos acompanham aqui no Band Cidade, segunda edição. Pois é, Lucas, é algo para ser investigado aqui pelas prefeituras dos municípios aqui da região do Vale do Paraíba. Aqui em Caraguatatuba, então, a prefeitura confirmou a primeira morte causada pelo vírus da dengue. É de uma idosa de 78 anos que era moradora do bairro do Tinga, aqui no município. Essa morte, na verdade, aconteceu no dia 18 de abril, mas foi confirmada apenas hoje pela prefeitura porque essa morte ainda estava em investigação. Ainda segundo as
informações da prefeitura aqui de Caraguatatuba, a cidade estava com 2 outras mortes suspeitas em investigação, mas essas 2 mortes foram descartadas pelas equipes e agora tem apenas uma morte em investigação aqui no município, Lucas. Agora a região do Vale do Paraíba, na verdade, chega a 16 mortes causadas pela dengue, sendo 5 mortes em Jacareí, 4 mortes em São José dos Campos, 2 mortes em Guaratinguetá, São Sebastião, Caçapava, Cruzeiro, Santa Branca e agora Caraguatatuba contam com uma morte cada cidade, Lucas. Agora falando um pouco sobre a questão da dengue aqui no litoral norte de São Paulo, sobre esses casos, Caraguatatuba então tem um óbito confirmado, tem um óbito em investigação, tem 1.086 casos confirmados e tem 59 casos em investigação. Ilhabela temos nenhum óbito, também sem óbitos em investigação, 810 casos confirmados e 11 casos em investigação. São Sebastião temos um óbito, 2 óbitos em investigação, 1.294 óbitos confirmados e 7 casos em investigação. E para finalizar, o litoral, Ubatuba não tem nenhum óbito, mas tem 2 óbitos em investigação. Casos confirmados temos 674 e casos em investigação 166. Esses dados são do painel da dengue do estado de São Paulo, Lucas. Então é esse panorama aqui da dengue na região do Vale do Paraíba e também um pouquinho aqui do litoral norte de São Paulo. Eu volto com você no estúdio. Pois é, Matheus, importante que a população também contribua, né, com o poder público, com as prefeituras, mantenha ali a casa sempre limpa, aqueles cuidados básicos de combate à dengue para evitar a proliferação do Aedes aegypti. Obrigado, viu, Matheus, pelas suas informações, bom descanso para você e até amanhã. A gente segue por aqui com o Band Cidade, destaque agora para o plantão policial. Em Jacareí, a Polícia Civil está investigando o feminicídio daquela jovem de 18 anos, a Giovana Silva de Oliveira. O ex-companheiro dela confessou o crime e alegou uma discussão com a vítima. De acordo com o delegado responsável pelo caso, o ex-companheiro de Giovana Silva de Oliveira negou, num primeiro momento, estar com a vítima. Mas câmeras de segurança registraram os dois juntos, pouco antes do desaparecimento da jovem. Após o avanço da investigação, ele confessou o crime à polícia e alegou ter discutido com a jovem. Inicialmente, quando entramos em contato com o suspeito, ele negou, inclusive estar com ela, e negou qualquer conhecimento. Foi só quando ele ficou sabendo que já tínhamos essa informação, ele começou a abrir e falar que primeiro ele iniciou dizendo que já estava com ela, que se encontrava com ela, e somente depois que ele viu que a família, a polícia já estavam no encalço dele, que ele resolveu realmente ir até uma base da polícia e confessar o motivo de não querer retornar a um relacionamento. Ele fala realmente de que eles tiveram uma discussão anteriormente e que foi então quando ele resolveu matá-la, né? Aplicando esse golpe que a gente falou. Segundo a família, Giovana já vinha sendo ameaçada e vigiada pelo suspeito. Ela foi assassinada na última sexta-feira em Jacareí. O ex-companheiro confessou o crime um dia depois. Ele disse ter usado a técnica de estrangulamento, conhecida como mata-leão, e escondeu o corpo em uma área de mata. Ele foi preso por feminicídio e ocultação de cadáver. Ele, além de matá-la, ele praticou um outro crime, que seria a ocultação de cadáver. O local da execução é e o local ao qual ele deixou o corpo é uma região de mata, a cerca de 50 metros mais ou menos do local. E a investigação está bastante avançada, sem dúvida nenhuma. Em Taubaté foi aberto um processo administrativo para apurar a conduta do servidor que dirigia o caminhão envolvido na morte de um motociclista de 19 anos. O caso aconteceu em maio deste ano. A prefeitura informou que a comissão encontrou indícios de infração funcional e que vai garantir ampla defesa ao servidor. O prazo inicial é de 60 dias, podendo ser prorrogado. Imagens de câmeras de segurança, que inclusive você confere agora, registraram o acidente. O local recebeu adequações viárias após o ocorrido. E a gente segue nos destaques do plantão policial porque criminosos invadiram e roubaram quase R$ 4.000 e 50 caixas de medicamentos de alto custo de uma farmácia aqui de São José dos Campos. A dupla estava armada e rendeu funcionários do local. Quem tem as informações dessa ocorrência, está acompanhando tudo de perto, ao vivo aqui no Band Cidade, segunda edição de hoje, é a nossa repórter Caroline Correia. Tudo bem, Carol? Boa noite para você. Quais são suas informações?
Oi, Lucas. Boa noite para você e para todos que nos acompanham aqui no Band Cidade. Pois é, eles se passaram por clientes por volta aí das 3h30 da madrugada, né, desta terça-feira, se passaram por clientes e renderam os funcionários, roubando então quase R$4.000, né, como você disse, que estavam no caixa, e também 50 caixas de medicamento avaliados em R$34.000. E além disso, alguns energéticos. A farmácia e nem o boletim de ocorrência forneceram pra gente quais eram esses medicamentos. Mas claro que há uma suspeita de que sejam as canetas emagrecedoras, já que elas estão sendo alvos dos criminosos, né? Eles agiram em trio, dois deles entraram na farmácia e renderam os funcionários, enquanto o outro ficou acompanhando a movimentação. Agora, as câmeras de segurança vão ser usadas, né, para poder investigar esse crime, até porque eles não foram presos até o momento. Tanto câmeras de segurança da drogaria quanto imagens do COI aqui de São José dos Campos vão ajudar a polícia a investigar esse caso. E olha, Lucas, um dado muito interessante da Polícia Civil é que nesse ano de 2025 foram registrados 54 casos de roubos a farmácias de medicamentos só no primeiro bimestre desse ano, um aumento de 511% em relação a 2022, que foram só 9 casos. Ou seja, em 4 anos teve esse crescimento e a gente sabe, como eu comentei já, as canetas emagrecedoras como Ozempic, Mounjaro são alvos desses criminosos, até porque elas custam em torno de R$1.000 a R$2.000, então elas acabam sendo alvos dos criminosos. A gente procurou a Droga Raia, né, para poder perguntar para eles como é que está sendo as investigações. Eles se informaram que vão colaborar com as investigações e que ninguém ficou ferido nessa ocorrência. Lucas, volto com você aí no estúdio. O que chama atenção é a audácia desses criminosos, né? Uma farmácia em plena região central de São José dos Campos, Vila Diana, um local com bastante movimento, ser alvo aí desses criminosos. Isso só mostra que a criminalidade está cada vez mais audaciosa, né, Carol? Muito obrigado pelas suas informações, bom restinho de trabalho para você e até amanhã. E ainda nos destaques do plantão policial, a polícia está investigando a morte de um motociclista de 26 anos. Ele morreu nesta terça-feira no bairro Jardim América, em São José dos Campos. A PM encontrou a motocicleta da vítima sob a alça de acesso da rodovia e o corpo do homem do outro lado da pista. O veículo foi apreendido por estar com o licenciamento vencido e o caso foi registrado como morte suspeita. Até o momento, a vítima não foi identificada. A polícia, então, segue investigando o caso. E olha só esse caso, um homem foi preso depois de furtar 9 peças de picanha, no valor de mais de R$ 1.500. O furto aconteceu em um supermercado na zona norte de São José dos Campos. O homem já tinha registro de passagens pela polícia, antecedentes criminais. Ele não pagou a fiança e permaneceu preso à disposição da justiça. Vamos mudar de assunto aqui no Band Cidade de hoje. Você passou pelo centro de São José dos Campos durante esse dia? Dia de multidão na fila, na porta de alguns estabelecimentos e carrinhos lotados. E nem era Natal, hein, gente? Foi a inauguração de uma nova loja de utilidades na região central de São José, que movimentou o calçadão da cidade, atraiu consumidores até de outras regiões. Teve van trazendo gente aqui para a cidade só pelas promoções. Vamos acompanhar a reportagem. Trânsito carregado, estacionamentos lotados e uma multidão no calçadão de São José dos Campos. Até parecia época de Natal de tanto movimento. Mas toda essa correria foi por causa da inauguração de uma loja de utilidades e variedades. Antes mesmo de abrir, a fila para entrar já era enorme. O Douglas estava com um carrinho cheio de compras. Ele veio de Caçapava só para a inauguração. Gostei dos preços. A gente só compra mais tranqueira, né? Coisinha que a gente precisa na hora. Essa é a terceira loja da franquia e a primeira no interior de São Paulo. As outras duas ficam na capital paulista. Bom, aqui em São José dos Campos deve ampliar ainda mais essa loja e movimentar o comércio da cidade. A loja viralizou nas redes sociais pelas promoções relâmpagos e vídeos divertidos do dono da franquia, Alex Zie, que ficou conhecido como chefe do benefício. O estabelecimento é conhecido por vender de tudo e com desconto de até 30% em relação a
outras plataformas. São várias lojas que compõem a rede Busca-Busca. Uma delas é essa de Lustres. O Eric é um dos donos e ficou surpreso com o movimento. Quando abriu porta 9 horas, tá cheio de pessoas, tá lotado. O Luiz veio de longe, Ubatuba, só para conferir as ofertas. Tem um grupo, né? Veio 2 vans do chinês lá, mandando todo mundo vir, que eu ia ter uma inauguração bacana hoje. E como ele tá levando essa torneira para casa, a pergunta que fica é: quem é que vai lavar a louça depois de comprar essa torneira bonita aqui? Eu. Isso que é o problema. Eu não tô querendo comprar porque eu vou ter que lavar a louça, né? E o preço bom até animou, né? Tá aí, que bacana. Bom para a cidade de São José dos Campos, né? Com o giro da economia, geração de emprego, de renda. Sempre bom quando acontecem essas inaugurações e isso acaba movimentando aí a economia da cidade como um todo. Bom, 2 casas no bairro Parque dos Príncipes, em Jacareí, foram interditadas por risco estrutural depois de uma tubulação acabar estourando. As vítimas que viviam nos imóveis, ou as famílias que viviam nos imóveis, precisaram deixar o local e foram acolhidas em um hotel da cidade. Elas terão direito ao aluguel social. De acordo com o SAI, que é o Serviço de Água e Esgoto de Jacareí, a medida foi tomada depois de um laudo técnico da Defesa Civil. Uma comissão foi formada para investigar as causas do problema e uma das casas, inclusive, deve ser demolida. Recado para os motoristas de São José dos Campos. Atenção, hein? A rotatória da Via Cambuí será interditada nesta quinta-feira para uma corrida de rua que será realizada pela Igreja da cidade. O trecho fica bloqueado das 5h30 da manhã até às 11 horas da manhã. Essa operação toda vai ser acompanhada pelos agentes de mobilidade urbana da Prefeitura, vai ter sinalização, tudo para garantir ali uma melhor viagem, uma melhor corrida, né, para o pessoal que vai participar, então, desse evento na cidade. E falando de trânsito, vamos para a nossa conexão então com a rádio Band Vale FM 102,9 FM, é a rádio do Repórter das Estradas. Nosso colega Vande Venino chega ao vivo aqui no Band Cidade segunda edição com todas as informações do trânsito nos principais acessos, nas principais vias aqui da nossa região, né, Vande? A terça-feira pré-feriado foi movimentada nas estradas do Vale. Muito boa noite para você. Olha, boa noite, Lucas. Movimentado até certo ponto, né? Porque tem certa normalidade. Claro que o trânsito está acima do normal nesse momento em alguns pontos, algumas rodovias da região, mas de qualquer forma, para uma terça-feira, por esse horário, até que está normal. O sentido São Paulo da rodovia Presidente Dutra, com lentidão do quilômetro 144 até a saída do quilômetro 145, acesso ali para o bairro Tatetuba, em São José dos Campos, pela pista marginal, devido ao excesso de veículos. Já no sentido ao Rio de Janeiro, pela rodovia Presidente Dutra, tráfego intenso pela pista expressa em São José dos Campos, do quilômetro 159 ao quilômetro 157, são obras com interdição da faixa da direita e por esse motivo o trânsito vai fluindo pela faixa da esquerda. Mais adiante, sentido ao Rio de Janeiro pela Via Dutra, trânsito carregado também do quilômetro 149 até o 145 em São José dos Campos por alto fluxo de veículos. Em Taubaté, pela pista expressa, tem trânsito congestionado do quilômetro 111 até o 107 da rodovia Presidente Dutra. Essa situação se deve também ao excesso de veículos. Rodovia Ayrton Senna, apresentando trânsito congestionado nesse início de noite, do quilômetro 23 ao 26, sentido interior, devido ao alto fluxo de veículos. Rodovia Oswaldo Cruz, liga Taubaté a Ubatuba. Câmeras posicionadas no quilômetro 81, trecho de serra, e no 88, fim da serra, nos mostra trânsito normal nos dois sentidos nesse momento. Pela rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, ligando Taubaté a Campos do Jordão, quilômetro 33, trevo de Santo Antônio do Pinhal, com trânsito normal nos dois sentidos da SP 123. Travessia de Balsas entre São Sebastião e Ilhabela opera neste momento com 3 embarcações. 30 minutos de espera para quem aguarda em São Sebastião e 30 minutos para quem está em Ilhabela. Eu volto com você, Lucas. Valeu, Vande. Obrigado pelas suas informações. Você que está acompanhando o Band Cidade, vai pegar a estrada para curtir o feriadão amanhã. Sintonize 102,9 FM, a rádio do Repórter das Estradas. Informações em tempo real, atualizações do trânsito aqui na nossa região. Vamos descer a serra rumo ao litoral norte. Em Ubatuba, uma construção irregular foi demolida depois de uma fiscalização da Polícia Militar Ambiental. A obra estava em uma área protegida da Mata Atlântica e recebeu multa de R$ 765. Os entulhos foram removidos para o pátio municipal e o caso agora será encaminhado para a Polícia Civil pelo crime ambiental. A Polícia Civil segue acompanhando e investigando o caso, então.
Hora da sua participação aqui no Band Cidade, segunda edição de hoje, 997 16 80 21. Esse é o WhatsApp para você mandar para cá a sua mensagem, a sua participação. Conta pra gente de onde você está assistindo o BC nessa terça-feira. Vamos ver então as primeiras mensagens da noite. Francisco de Taubaté, boa noite, Lucas. Tenha um feriado abençoado para você e toda a equipe da Band Vale. Não perca um BC. Amém, Francisco. Obrigado, valeu pela sua participação. O Valdinei de Taubaté, boa noite, Lucas. Estou assistindo o jornal por Lorena, na casa da minha mãe, Maria José. Ele, inclusive, mandou um registro de como está a noite lá na cidade de Lorena. Pouco de nuvens, mas uma noite bonita, agradável aqui na nossa região. Valeu, Valdinei, obrigado pela sua participação. Luiz também de Pindamonhangaba, boa noite, Lucas. Estou assistindo o Band Cidade, segunda edição. Graças a Deus melhorou o frio. Abraço para você também, Luiz. Graças a Deus, menos frio aqui na nossa região, mas tem mais frente fria para vir aqui para o Vale do Paraíba nos próximos dias. A gente com certeza vai falar aqui no Band Cidade. Obrigado pela sua participação. Primeira pausa, então, no Band Cidade de hoje. Eu volto já com mais informações para você. Aproveita e manda mais mensagem para cá no WhatsApp, 997 16 80 21. Mensagens liberadas, hein? Até já! Band Cidade, segunda edição. Oferecimento: feijão e arroz Tarumã, o verdadeiro sabor da comida brasileira. E o System Manutenção e Modernização de Elevadores. O São Paulo para toda obra está abrindo novos caminhos por todo o estado. São mais de 1.500 obras espalhadas por 22 mil quilômetros de estradas, beneficiando mais de 35 milhões de pessoas. Seja qual for a obra, ela é pensada para você. Onde tem obra, tem desenvolvimento e tem São Paulo avançando na direção certa. Acesse sppratodaobra.sp.gov.br. Governo do Estado. São Paulo são todos. E aí, jogador, tá treinando pra quê? Ué, não tá sabendo? Copa Fusion dos Comerciários Troféu Band Vale, valendo 15 mil de premiação em dinheiro, que vai acontecer na Arena Kicks. Agora aproveita, ô perna de pau, e joga essa bola aí. Gravou essa, né? Copa Fusion dos Comerciários Troféu Band Vale, o campeonato que vai ferver em agosto. Inscrições válidas até junho. Corra e se inscreva e não fique de fora dessa. Valeu! Mergulhe na tradição caiçara com o 20º Festival da Tainha. Um evento com gastronomia, artesanato local e shows imperdíveis. É de 9 a 13 de julho, na Praça de Eventos do Porto Novo. Confira a programação completa no site caraguatatuba.sp.gov.br. Participe, a entrada é gratuita. Governo Municipal de Caraguatatuba. Tempo de prosperidade. Preparado para uma aventura deliciosa? Bora pra Padoca, no Bora Vale. Toda quarta-feira, às 8h15 da manhã. Vamos invadir uma padaria da região para mostrar os sabores incríveis dos produtos Comevap. Oferecimento Comevap, da nossa cooperativa para o seu dia a dia. Sete horas, 13 minutos, de volta com o Band Cidade. A programação da Band Vale vai estar em Cruzeiro amanhã. O Band Cidade, primeira edição com a Fernanda Belo, vai ser ao vivo, direto da Praça 9 de Julho, bem no centro da cidade. Um cenário de cultura, história e que representa um marco da Revolução Constitucionalista de 1932. É amanhã, 12h30. Você não pode perder, viu? Mais mensagens chegando pra gente aqui no WhatsApp, momento de interação no Band Cidade, segunda edição de hoje. Manda pra cá o seu recado, 997 16 80 21. Vamos às mensagens então. Francisco Rocha, meu conterrâneo de Pindamonhangaba. Boa noite, Lucas. Estou sempre ligadinho no melhor jornal. Pindamonhangaba está muito frio. É a Francisca Rocha de Pindamonhangaba. Obrigado, viu, Francisca, pela sua participação. Carmela também de Ubatuba. Boa noite, Lucas. Está frio aqui em Ubatuba. Aqui em São José dos Campos também um friozinho, 18 graus nesse momento. Carmela, obrigado pela sua participação. E o Glauco Sétimo de Lagoinha. Boa noite, Lucas. Jornal sério é para ser visto todo dia. Parabéns pela sua apresentação. Eu que agradeço, Glauco. Obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua audiência. A gente segue agora para o intervalo comercial. A seguir, você confere uma reportagem que a gente preparou sobre a Igreja Matriz de Cruzeiro, que recebeu o título de Basílica Menor. Band Cidade volta daqui a pouquinho.
Cap que ST Cross vai ser meu. E tem mais 175 mil em dinheiro, viu? O meu sonho, carro zero e dinheiro no bolso. No Super Giro, 30 prêmios de R$ 1.500. No primeiro sorteio, 10 mil. No segundo e terceiro, uma moto Honda em cada. E no quarto sorteio, um T-Cross mais 175 mil reais. Vale Cap é regional, hein? Há mais de 18 anos, a Selva Zeladoria protege o que é mais importante para você. Portaria presencial e remota, monitoramento, limpeza, conservação e segurança patrimonial, rondas de jardinagem e apoio para eventos. Com tecnologia de ponta e uma equipe altamente treinada, entregamos soluções completas com excelência e confiança. Selva Zeladoria. Segurança, cuidado e inovação com o que é mais importante para você. Eu sei o que é preciso para chegar ao topo. Anos de dedicação, treino e, claro, escolhas inteligentes. Foi assim na minha carreira como nadadora e continua sendo assim na minha vida. É por isso que eu escolho Highway Serra Mar. Com 15 gramas de proteína, 0 açúcar e 0 lactose, ele é meu aliado para manter a saúde, a força e a energia que eu preciso. Highway Serra Mar, a bebida dos campeões. A Band Vale vai tomar conta de Campos do Jordão com o Band Inverno. Durante todo o mês de julho, nossa programação será ao vivo, direto da Praça do Capivari. Vai ter ação promocional, muito conteúdo, um espaço instagramável para bombar o seu feed e, claro, a galera da Band Vale marcando presença. Oferecimento Casas Bahia, dedicação total a você. E Chás Leão, sempre um chá para cada momento do seu dia. De volta com o Band Cidade, em Cruzeiro, um momento histórico. A Igreja Matriz da cidade recebeu o título de Basílica Menor, um reconhecimento que é concedido pelo Papa lá no Vaticano. Vamos acompanhar na reportagem que nós preparamos nesse final de semana. O seu Antônio, que frequenta o lugar desde criança, vive agora um momento histórico. A paróquia foi elevada ao título de Basílica Menor. Fui batizado nessa igreja, fiz a crisma, primeira comunhão, enfim, a minha vida religiosa iniciou-se desde pequeno, né? A igreja, construída em 1935, leva o nome de Imaculada Conceição, em homenagem a um dos dogmas mais importantes da fé católica, o de que Maria, mãe de Jesus, foi concebida sem o pecado original. A devoção à Imaculada é antiga e muito forte no Brasil. Ela dá nome às paróquias, comunidades e até basílicas em várias regiões do país. Atualmente, o Brasil tem apenas 4 basílicas com esse título dedicado à Imaculada. O título de Basílica Menor é uma das mais importantes honrarias que uma igreja pode receber dentro do catolicismo. É um reconhecimento feito diretamente pelo Papa, que destaca a importância e a honra de uma igreja em determinada comunidade. A elevação ao título de Basílica Menor foi uma concessão do Papa Francisco, feita antes de sua morte. O reconhecimento estabelece um vínculo especial com o Vaticano. A paróquia também passa a ter alguns privilégios simbólicos. É uma ligação mais íntima. Tudo que acontece em Roma tem que acontecer na Basílica. A parte litúrgica, a parte de espiritual, liturgia, acolhida, tem que acontecer. Então é um grande presente para nós aqui. Para o prefeito de Cruzeiro, o título é um ganho para o município, que agora passa a integrar de forma mais efetiva o circuito turístico religioso do Vale da Fé. Um momento histórico marcante para a cidade foi abençoada e com certeza a gente está preparado para acolher bem todos os fiéis, todos os romeiros que aqui virão. O momento marca a história da Dona Dora e do seu Walter. Casados há mais de 50 anos, parte dessa jornada foi vivida aqui, o que torna o momento ainda mais especial. Uma graça de Deus, a nossa Matriz Imaculada Conceição se tornar a Basílica Menor. É um marco muito importante. Alegria, eu esperava muito por isso, eu fiquei muito feliz. Bacana, né? Momento histórico para a cidade e assim a gente encerra o Band Cidade dessa terça-feira. Muito obrigado, viu, pela sua companhia, pela sua audiência em mais um dia. Logo mais às 10h30 da noite tem Masterchef na tela da Band e hoje tem prova de repescagem, hein? Continue ligado na nossa programação. Agora você fica com o Jornal da Band, com as notícias do Brasil e do mundo. Eu tô de volta na quinta-feira, cobrindo com o Otávio aqui o Band na Serra, tá bom? Boa noite para você e até a próxima.